Olá, pessoal, tudo bem? Na busca por conhecer um pouquinho mais a interface aqui do GDevelop, nós vamos fazer o que? Nós vamos criar o nosso primeiro projeto na ferramenta. Vamos lá? Bom, pessoal, estou aqui com o GDevelop aberto já, tá? Nós vamos fazer o que? Nós vamos criar o nosso primeiro projeto. Então, eu vou vir aqui, Create a New Project ou File, Create a New Project. Vai ser a mesma coisa. Vou cair aqui na opção Starters e eu vou dar o nome para o meu projeto. Vocês podem escolher também o local que vocês querem salvar o projeto de vocês. Só vir aqui, ó, Choose Folder, e aí vocês escolham a pastinha. Eu vou deixar na pasta padrão, ele salva aqui nos meus documentos, dentro de uma pasta chamada GDevelop Projects, todos os seus projetos. Então aqui na frente é só colocar o nome da pasta onde você vai armazenar o projeto que você vai criar neste exato momento. Então aqui eu vou colocar meu primeiro projeto. Pronto, está aqui. E agora eu vou escolher, pessoal, o template inicial. No caso, eu quero um template em branco, ó, Empty Game. Então, só clicar aqui, ele já criou para mim. Só que detalhe, se você for olhar dentro da sua pasta agora, ela vai estar vazia. Por quê? Porque não tem nada lá dentro. Você tem que salvar o projeto primeiro para que ele grave o arquivo game.json. Tá? Esse arquivo aqui, game.json, é onde vai estar toda a codificação do seu projeto. É o seu projeto em si. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou configurar, antes de tudo, pessoal, o nosso projeto. Vou clicar aqui, ó, Project Manager. Pensou em configuração de projeto? Onde você vai vir? Aqui na opção Project Manager. Game Settings, Properties. E aqui em Properties, vou dar o nome para o meu projeto. Ó. Meu primeiro projeto. Aqui ele fala que vai mostrar o splash do GDevelop quando iniciar o projeto. Não tem problema nenhum, seu game. Versão do projeto. Tá? Então aqui vamos deixar a versão padrão. Toda vez que você modificar o seu projeto, você pode vir aqui e mudar a versão do mesmo. Nome do pacote. Aqui é interessante, pessoal. Se você for publicar esse pacote na plataforma Android ou iOS, esse pacote tem que ter um nome, um ID. Então aqui, todo package name ele é formado pelo quê? Por um domínio ao contrário, ponto, o nome do projeto. Então, no caso aqui do meu projeto, seria o quê? br.com.defilito. E o nome do meu projeto, por exemplo, meu primeiro projeto. Lembre-se, tudo com letra minúscula, sem espaço, sem caracteres especiais. E se eu olhar aqui, ó, é o nome do projeto, da direita para a esquerda a leitura, tá? Ponto, o domínio. Ah, Danilo, eu não possuo um domínio. Você pode criar um da sua cabeça aí, tá? seunome.com.br, tranquilo. Autor, quem está criando esse projeto. Aqui ele fala que você pode registrar o projeto para obter métricas dele. Então tá aqui, registrei, ó, não vai fazer mal nenhum. Resolução. Então, aqui eu posso definir o tamanho da minha câmera, pessoal. É a resolução do nosso jogo, tá? Então, 800 por 600, excelente. Aqui eu vou deixar para ele adaptar a largura da tela, né, da nossa câmera. Não vou mexer mais em nada. Formato, Landscape. Então, aqui eu posso definir, ó, default da plataforma, Landscape ou Portrait. Então, conforme você for utilizar esse projeto em um dispositivo móvel, qual vai ser, como que ele vai se comportar? Que ele vai se comportar com o formato de Landscape, tá? E por enquanto, essas são as características principais. Não se preocupem muito que com o decorrer dos nossos encontros nós vamos utilizar tudo que tem aqui dentro, tá? Então, o que nos interessa agora, nesse exato momento? Colocar o nome no projeto, colocar o autor e definir uma resolução. Só isso, pessoal, esses 3 itens. O resto é plus, é
adicional, tá ok? Por quê? Por conta da dificuldade do nosso projeto. Então, só clicar em Apply, já aplicou. E agora nós temos que criar a primeira cena do projeto, pessoal. Senão, o nosso projeto vai estar em branco, não vai ter nada no nosso jogo. Tanto que, ó, não tem nada, que o botão de play está desativado, ó, tá? Então, eu tenho que criar uma cena. Só clicar no botãozinho de mais, criei uma nova cena. E aí, toda vez que vocês criarem uma cena, é ideal que vocês renomeiem essa cena, ó. Clique nos 3 pontinhos, rename. E aqui eu vou colocar main, cena principal. Eu gosto de sempre utilizar letras maiúsculas no início das palavras, como por exemplo, main, letrinha maiúscula. Fechou, cliquei 2 vezes, carreguei a minha cena aqui na minha área de trabalho, pessoal. E agora vamos conhecer alguns atalhos que facilitam você manusear a sua cena. Primeira coisa, scroll do mouse, pessoal. Se eu utilizar o scroll do mouse, eu consigo ampliar e diminuir o zoom da minha cena. Se vocês olharem aqui na cena, esse risquinho preto aqui, ó, imaginem como se fosse a sua câmera, tá? Então, o que estiver dentro desse risquinho preto, desse quadrado, desse retângulo aqui, é o que o usuário vai visualizar no jogo. Compreenderam? Se eu segurar o Alt e utilizar o Scroll, eu movimento aqui, ó, a minha cena para a esquerda e a direita. Posso utilizar também aqui esse pininho, ó, que vai fazer o mesmo efeito. Viram aqui? Tá? Se eu segurar o Ctrl e também utilizar o scroll do mouse, ele movimenta para cima e para baixo, e eu tenho esse pininho aqui também que faz a mesma coisa. Fechou, tá? Às vezes, você vai clicar no Ctrl e no Alt, ele não vai aplicar esse efeito aqui, ó. Que nem, ó, estou clicando no Ctrl e ele está dando o zoom, ó. Então, é só você soltar o Ctrl, clicar na cena, né? Segurar o Ctrl novamente e aí movimentar o scroll do mouse que vai funcionar, tá? Não tem problema nenhum. Pronto, tá aqui, estou vendo a minha cena e minha câmera. A cena é tudo que está aqui dentro dessa área, ó. Tá? A cena não tem tamanho, ela é infinita. Então, você pode criar um mapa aqui, o mapa pode passar fora dessa área demarcada aqui de preto, tá? Só que a única coisa que o jogador vai visualizar é o que está dentro da sua câmera. Então, aqui é o nosso viewport, a nossa câmera, tá? Então, nós vamos criar o primeiro objeto do nosso jogo, pessoal. Vou vir aqui, add a new object, e olha só que show de bola. Primeiro detalhe interessante. Dependendo da versão que você está utilizando do GDevelop, vocês vão ver que tem um Search Asset Store e um New Object from Scratch. Search Asset Store. Você consegue pegar objetos prontos de uma loja que ele possui, tá? De graça. Você vai, escolhe o objeto, você usa o objeto no jogo. E cada objeto vai ser de um tipo, vai depender do tipo do objeto que está aqui na loja. E eu tenho o New Object from Scratch, onde você vai criar um novo objeto baseado nesses tipos aqui, ó, tá? De objetos já pré-definidos para serem utilizados na engine. Então, eu tenho objetos do tipo Sprite, Tiled Sprite, Text, Particles e por aí vai. Nós vamos conhecer a maioria deles. Então, qual objeto nós vamos utilizar hoje, pessoal? Um objeto do tipo Text, ó, que escreve textos dentro da nossa cena, dentro do nosso jogo, e mostra na tela para o usuário. Então, cliquei aqui, ele já começou o processo de construção, de configuração do objeto, onde eu estou vendo as propriedades, ó, desse objeto aqui. Vou dar o nome para ele, txt msg. Posso definir um tamanho para o texto, vou colocar aqui tamanho 40. Posso definir uma cor, vou colocar aqui a cor azul. Bold. Posso escolher uma fonte, pessoal. Então, eu posso entrar na internet, pegar uma fonte e utilizar uma fonte aqui. No caso, eu não vou utilizar ainda, vou usar a fonte padrão, que já tem aqui. E eu vou definir um texto. Qual texto? Olha só, propaganda. Estou colocando aqui o endereço do meu site. Então, esse é o texto que eu quero que o meu objeto apresente na tela.
vou dar um apply. Pronto. Então, eu tenho um objeto do tipo texto. Se eu selecionar e arrastar esse objeto, ó, coloquei esse objeto na tela. Viram que legal? Se eu selecionar o objeto que está na tela, que está na minha cena, eu consigo visualizar as características desse objeto. Como, por exemplo, a coordenada x e y dele. Vou colocar aqui, ó, 0 e 0. Olha que legal. Então, toda a coordenada 0, 0, ela fica onde? Ela fica no canto esquerdo superior aqui da nossa cena. Tá vendo? Então, o ponto de referência desse objeto do tipo texto é nesse cantinho aqui de cima, ó. Entenderam? Existem outros objetos que o ponto de referência vai ser em outro local. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado 0, 0 aqui em um sprite, eu poderia fazer com que ela ficasse, por exemplo, assim, ó, o ponto de referência em qualquer área da sprite. Entenderam? Não precisava ser no canto esquerdo superior aqui. Então, no nosso caso deste objeto, o ponto de referência dele é sempre no canto superior esquerdo. Tá vendo? E a coordenada 0, 0 da cena fica onde? Fica aqui no cantinho esquerdo superior desta área delimitada, que é a nossa câmera que eu havia comentado. Tranquilo, pessoal? Então, o objeto, qual é o ponto de referência dele para ele se posicionar na cena? É esse cantinho aqui. Onde começa o ponto, a coordenada 0, 0, aqui, ó. Ele pode ficar para fora da cena? Pode, não tem problema nenhum. Olha a coordenada x e y, ficou negativa o x. Se eu der um play, eu vou ver só metade do nome. Olha aqui, tá aqui, ó. Viram? Então, a cena, ela não tem tamanho, ela é limitada. Só que eu consigo visualizar apenas o que está dentro dessa área. Tranquilo? Então, criamos o nosso primeiro objeto, pessoal. Um objeto bem simples para nós começarmos a entender um pouquinho a ferramenta. E aí, olha só que show de bola. O objeto já está aqui na cena, tá? Nós vamos programar, vamos criar um evento agora, para nós aprendermos um pouquinho sobre eventos aqui e conhecer um pouco mais da ferramenta. Então, nós já vimos que toda vez que eu clico aqui e arrasto o objeto para a cena, ó, eu estou criando uma nova instância dele. Então, olha lá, criei vários objetos do tipo texto de filito aqui na cena. Viram que show de bola? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou programar uma ação aqui no nosso jogo, no nosso projeto. Toda vez que eu clicar em cima do objeto, eu vou deletar o objeto, vou destruir esse objeto que eu cliquei. Entenderam? E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em Main Events, que é a folha de eventos desta cena, e vou criar um novo evento. Como que eu crio um novo evento, pessoal? Eu venho aqui, ó, add a new empty event. Então, o evento serve para programar ações do nosso jogo. E essas ações do nosso jogo, ó, onde está escrito aqui, add action, eu posso definir uma condição para que ela ocorra. Compreenderam? Então, todo evento ele é formado por condição, que pode existir ou não, e por ação, que também pode existir ou não, mas possivelmente sempre vai existir uma ação. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma condição. Ó, cliquei em add condition. Qual é a condição? Então, vou vir aqui, selecionar o meu objeto, ó, txt.msg, e aqui são as condições relacionadas a esse objeto que eu selecionei, tá? Que é o nosso componente de texto. Então, eu vou procurar aqui, ó, uma condição que é essa daqui, ó, cadê? Quando o cursor estiver sobre o objeto, tá? Ou você clicar nele, se for Alt também serve. Cliquei, ok, aqui ele está falando, ó, se eu quero deixar o yes como default, sim, testar se está em cima ou não, pronto. E agora, olha só que show de bola, quando o mouse estiver sobre o objeto txt.msg, eu vou executar uma ação.
qual ação. Essa ação também está relacionada com o TXT-MSG, então eu seleciono ele. E aqui são as ações que eu vou poder executar com relação a esse objeto aqui. E aí eu vou escolher uma ação que é de delete. Ó. Se eu digitar aqui na barrinha, ele já filtra para mim todas as ações que eu posso implementar aqui, ó, que eu posso executar. E eu tenho a ação de delete, ó, delete the object. Pronto. E olha só que legal, se eu der um play, toda vez que o mouse passar sobre um objeto desse tipo, ó, ele vai deletar esse objeto, porque ó, quando o mouse estiver sobre o objeto TXT-MSG, esse objeto aqui é do tipo TXT-MSG, passei o mouse em cima, então o que ele fez? Ele deletou o objeto. Olha lá, legal? Show de bola, né, pessoal? Viram que interessante? Ah, Danilo, mas você comentou que você queria deletar quando você clicasse. Tudo bem. Então, eu tenho que colocar duas condições aqui para que isso ocorra. Então, além do cursor estiver sobre o objeto, além dele ter que estar sobre o objeto, eu tenho que executar um outro teste, tem que ter outra condição envolvida, que é uma condição relacionada, ó, other condition, é outra coisa que não tem a ver com nenhum objeto que está aqui. É uma condição relacionada ao mouse. Vamos procurar aqui o mouse. Ó, mouse and touch. E eu vou falar o quê? Que é quando o botão do mouse for solto, ó, released. Qual o botãozinho do mouse? O botão esquerdo. Ah, então, quando o mouse estiver sobre um objeto do tipo TXT-MSG e, olha lá, quando eu coloco várias condições aqui, né, elas estão conectadas por um condicional, pelo E, né? Então, se isso aqui for verdade e isso aqui for verdade, ele vai executar essa ação. Então, se o mouse estiver sobre o TXT-MSG e eu soltei o botão do mouse, aí sim ele vai deletar o objeto. Olha só, agora eu posso passar por cima do objeto, que não acontece nada, e se eu clico, ele deleta. Viram que legal? Muito show de bola. E olha que fácil, pessoal. Programamos isso aqui de uma maneira muito tranquila. Ah, Danilo, foi muito difícil. Tudo bem, é o primeiro contato, não se preocupem. Nós vamos fazer muito disso. Isso aqui vai se tornar muito fácil para vocês, pessoal. Tá? Então, a ideia foi demonstrar um pouquinho da ferramenta, da interface, e em cada projeto que nós desenvolvermos, vocês vão aprender vários outros recursos da ferramenta. Beleza? Salvem, então File, Save, ou Ctrl S, salvou. Quero fechar o projeto. File, Close Project. Fechou, tá aqui. Ah, Danilo, eu quero abrir, quero editar ele. Só vir aqui, ó, Open a Project, ou File, Open, tanto faz, e procurar na pasta onde vocês salvaram o projeto. Documentos, GDevelop, Projects. Tá aqui, ó, meu primeiro projeto. E o nome do arquivo é esse, game.json. Ó. Cliquei duas vezes, selecionei, ele já carregou aqui o meu projeto. Viram que legal? E aí eu posso editar e fazer o que eu quiser com o meu projeto. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Nos nossos próximos encontros, nós vamos conhecer muito mais sobre a ferramenta, tá ok? Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.